Do versículo 6 ao 10, começando no 6º, diz assim: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra outro. Porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias, como se não houveras recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera reinasseis, para que também vós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa nos ensinar agora, nos dar o Teu poder, para que eu possa não só trazer a mensagem, mas que possamos juntos também ouvir a mesma e aplicá-la em nossas vidas. Abençoe agora, nós te pedimos, explicamos em nome de Jesus. Amém. E vamos então nos sentar esta manhã, e estamos de volta então ao nosso estudo de 1 Coríntios, estamos vendo aqui o capítulo 4, onde o tema central, que começamos na semana passada, tem sido paz na igreja. Corinto era uma igreja complicada, uma igreja problemática, e um dos motivos, isso era tanto a causa quanto o efeito, era tanto o motivo quanto o resultado, era que não tinha paz na igreja. Então Paulo está tratando de alguns temas aqui, e está trazendo coisas que eles precisavam entender, compreender, para que pudesse haver paz na igreja. E quando há paz na igreja, é porque tem paz na vida daqueles que compõem a igreja, porque a igreja não é um CNPJ, a igreja não é uma entidade abstrata, a igreja não é um prédio, a igreja não é nada mais do que pessoas. Então, se as pessoas não têm paz, então a igreja não vai ter paz, e se a igreja não tem paz, é porque as pessoas estão sem paz. Então, uma coisa está interligada com a outra. Então, nós temos que ter cuidado para evitar qualquer coisa que venha, de alguma forma, destruir, evitar, dificultar a paz na igreja. E é claro, o nosso inimigo, o diabo, ele não vai perder oportunidade alguma, ele não vai perder chance alguma de tentar atrapalhar, de tentar trazer justamente a falta de paz. Lembrando que ele é sutil, ele é enganoso, ele é insistente e muito paciente, está só esperando uma brecha. Está só esperando você deixar aquela porta com a brecha aberta para colocar o pé e ter acesso. Então, nós temos que ter muito cuidado, ser muito observantes em relação a isso. Então, Paulo, então, trata aqui a respeito desses problemas, e o que mais trazia problema na igreja eram as divisões que haviam na igreja. E nós vimos no ano passado isso, nós vimos também que a primeira coisa que Paulo aborda, para que a gente possa ter paz na igreja, é que cada um tem que entender que cada um tem um chamado. Não é cada um dos líderes, mas cada membro da igreja, cada pessoa na igreja tem um chamado, tem um ministério. Ele foi chamado, equipado para um determinado fim. E enquanto as pessoas da igreja não entendam e assumam esse chamado, então isso vai afetar um nível de paz que há na igreja. Por quê? Porque se Deus chamou, por exemplo, o Biel para fazer alguma coisa e ele não faz, bom, ou alguém vai ter que preencher o que ele deixou desfeito, ou aquilo que ele deixou desfeito vai ficar sem ser feito. E essa coisa que precisava ser feita, seja lá o que for, vai trazer desequilíbrio, vai trazer desarmonia, vai trazer falta de paz. Agora, se é todo mundo reconhecendo e fazendo o chamado que tem de Deus, aí tudo funciona perfeitamente. É como motor. O motor, digamos, um carro que tem um motor de 4 cilindros, cada cilindro varia aí de 2 a 4 a 16 velas ou injeções, digamos assim. E se uma dessas velas ou injeções não funcionar, estiver entupido, o rendimento do motor vai ser outro, e dependendo que tipo de motor que é, ou quantas válvulas ou quantas velas que tem, você vai começar a ver que o motor vai começar a chacoalhar e balançar. Por quê? Porque ele está trabalhando fora de equilíbrio, ele está trabalhando fora de harmonia. E muitas vezes é o que acontece na igreja, existe essa falta de harmonia, essa falta de equilíbrio, simplesmente porque não estão todas as velas disparando como devem. Tem vela que está disparando fora da hora, tem vela que não está disparando, isso afeta o andamento da igreja. Outra coisa que nós vimos semana passada é a questão de julgar.
Nós devemos julgar biblicamente. É muito importante saber quais os parâmetros usar, sob qual a luz a gente julgar, e não ficar julgando cada um do jeito que quer, baseado no que quer, baseado na própria cabeça. Né? E nós vimos isso semana passada, e estou revendo só para a gente fazer um resumo e começar essa semana, que vai nos trazer a primeira coisa, ou a próxima coisa que Paulo traz como ingrediente importante, que tem que ser entendido para que haja paz na igreja, é que nós temos que entender a graça de Deus. Entender a graça de Deus. E o versículo 6 fala: e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo. Ou seja, as coisas que Paulo vinha falando, ele falou, olha, eu vou aplicar isso por semelhança, ou seja, como um exemplo, eu vou aplicar o que eu estou falando, a questão para mim, para Paulo. Por quê? Porque uma das divisões que havia na igreja era justamente essa. Nós vimos semana passada que eles diziam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de fulano, eu sou de Cicrano, eu sou de Cristo. Então havia divisão. Então, é uma das divisões essa questão de Paulo e apóstolo. Lembrando que Paulo não estava mais em Corinto quando ele escreveu essa carta. Como é que nós sabemos disso? Bom, se Paulo escreveu uma carta para Corinto, ele estando em Corinto, não faz o mínimo sentido, certo? Então, Paulo não estava em Corinto, ele provavelmente estava em Éfeso, mas tinha pessoas que ainda estavam sendo, digamos assim, leais, e uma lealdade não muito boa aqui nesse caso, no sentido de que estavam ainda se colocando sob a autoridade e influência de Paulo, apesar que Paulo não era mais pastor da igreja. Não que eles precisavam odiar Paulo e rejeitar tudo que Paulo falava, mas eles estavam resistindo à liderança de Apolo, que sim estava na igreja. E as pessoas estão se dividindo, falando, eu sou da época de Paulo, apóstolo, Paulo. Apolo não é apóstolo, Paulo era apóstolo, então eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo é pastor e está aqui. Então Paulo falou, eu vou aplicar o que eu estou dizendo a mim e a Apolo, porque é uma das divisões que está havendo. Então ele está usando como exemplo. Aí ele continua. Apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Eu falo, olha, eu vou dar esse exemplo da divisão, para você ver que nem eu nem o Apolo, a gente se acha mais do que somos. Para que você faça a mesma coisa, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. E é justamente aí que vem a divisão. Uns se achavam melhores porque seguiam a Paulo, outros se achavam melhores porque seguiam a Apolo, outros se achavam melhores ou piores por outro motivo qualquer que seja. E Paulo falou, não tem nada disso. E aí que ele aborda aqui então a questão da graça de Deus. Então Paulo transfere esse exemplo para ele e para apóstolo. Lembrando, como eu falei, que lá no capítulo 3 eles estavam sempre se dividindo. Né? A gente vê isso daí lá no capítulo 3, do versículo 4 até o 8, onde tem essa questão que eles falam. E Paulo fala que na realidade não tem um maior ou pior, mas todos estamos juntos, estamos sob o Senhor. Né? Inclusive ele fala, Paulo fala lá no capítulo anterior, ele fala, quem é Paulo? Ele fala, quem é apóstolo? Quem é Apolo? Lá no versículo 5, pois quem é Paulo e quem é apóstolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele falou, olha, vocês estão aí se dividindo, brigando, se achando melhor do que o outro por causa de mim, por causa de Apolo. Ele falou, quem sou eu? Quem é Apolo? Nós somos apenas ministros, nós somos servos de Deus. Então todos nós estamos debaixo do Senhor, debaixo de Cristo. Não interessa se é Apolo, se é Pedro, se é Paulo, não interessa. Todos somos servos de Cristo. E ele continua então aqui no versículo 7 de 1 Coríntios 4, porque quem te faz diferente? Sob a graça de Deus, ninguém está diferente. O que te faz diferente? E que tens tu que tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Eu falo, olha, é todo mundo igual. E se você tem alguma coisa que porventura seja mais ou menos que outra pessoa, por que você está aí se achando o bam, como se você não tivesse recebido isso? De quem? De Deus. Pela graça de Deus. Então, vocês estão tudo aí brigando, se dividindo, se mordendo por causa de uma coisa que no final não vem com nada. Né? Quem é quem? Todos somos ou devemos ser ministros de Cristo. Então, tudo que temos, tudo que somos é pela graça de Deus. Isso podemos aplicar a cada um de nós, porque Deus dá a cada um coisas diferentes. E isso não deveria ser motivo de orgulho, mas sim de humildade, é o que Paulo quer dizer. Quem é você? O que você tem que não foi recebido? E isso se aplica a tudo.
Não é motivo de se orgulhar, mas de justamente rebaixar e se manter humilde, não se gloriar, se orgulhar. Por exemplo, a família que você nasceu. O fulano nasceu em uma família mais abastada, outro nasceu em uma família mais estruturada, outro nasceu em uma família... Sim, foi você que escolheu. Foi por alguma benese que você houve feito a Deus, que Deus recompensou você por isso? Não. Foi alguma obra que você fez, deixou de fazer, que foi recompensada, você mereceu aquilo? Também não. Então não tem motivo nenhum. O local que você nasceu, eu nasci nos Estados Unidos, eu nasci no Japão, eu nasci no Rio de Janeiro, eu nasci em Maceió. Sim, você escolheu nascer lá? Você teve alguma influência sobre isso? Então não é motivo de se orgulhar da sua nacionalidade. Tem muita gente que acha que porque de tal país, ou pessoas acham porque o fulano de tal país. Gente, não interessa. A graça de Deus é para todos. E Deus, em sua justiça, em sua sabedoria, Ele decidiu aonde você ia nascer, qual família Ele ia colocar cada um de nós. Então nós temos que entender isso. É condição financeira. Agora, condição financeira, a gente pode fazer alguma coisa, podemos ser sábios com o nosso dinheiro, claro, nós podemos trabalhar ou estudar e fazer alguma coisa para mudar nossa situação financeira. Mas mesmo isso, eu pergunto, quem lhe deu inteligência para estudar? Quem lhe deu habilidade para trabalhar? Quem lhe deu força, saúde? Quem lhe deu oportunidades? Então, até isso, onde existe uma parte que talvez caiba a nós, também depende de Deus, porque se Deus não tivesse dado as condições para que nós chegássemos e fôssemos e tivéssemos o que nós somos, temos e estamos, então não haveria. Então tudo depende de Deus, tudo depende do que Deus proporciona, a sua beleza pessoal, ou falta dela. Também não é motivo para você ficar orgulhoso ou envergonhado. Nem todos nós podemos ser tão lindos assim como o Biel, por exemplo. Algumas pessoas têm que ser como o Júnior, horrível, feio, cheia da dor de cabeça de estou brincando, irmão, não é tão feio assim. Mas, então entenda, tudo isso não é para se orgulhar. Não é para rebaixar, não é para rejeitar. O que acontece muitas vezes hoje em dia é essa história de bullying. Gente, bullying sempre existiu. Hoje virou moda e agora virou trauma, aquela coisa toda. Mas sabe como é que você tem? Por que hoje tem tanto bullying? Primeira coisa, você bem franco, eu não sei se tem mais bullying hoje do que teve em outras épocas. Mas existe bullying por um motivo. É quando pessoas... E geralmente são crianças, e crianças aprendem isso em casa, então o problema começa no lar. São quando não é justamente enforçar essa questão da graça de Deus, e que nós não devemos nos ensoberbecer. Então, se tem alguém que é mais isso, ou menos isso, ou mais aquilo, ou não sei o que mais, então todo mundo começa a olhar e tratar de forma diferente e errada aquela pessoa, e começa a bullyar aquela pessoa. Por quê? Porque ela não se encaixa em certos padrões. Se a gente entendesse a graça de Deus, não interessa se aquela pessoa sendo bully, se ela é alta, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é gorda, se ela é feia, se ela é bonita, se ela tem, se ela não tem, se ela usa um tênis tal, se não usa o tênis tal, se ela... Por quê? Porque tudo isso é de Deus. Tudo isso, de alguma forma ou de outra, direto ou indiretamente, vem de Deus. Então, é o que Paulo está tratando aqui, e o que nós vemos é que quando existe esse tipo de pensamento, essa falta de entendimento do conceito de graça, traz divisão, como bullying. O que é bullying? Em vez de haver união, há divisão. Justamente as pessoas começam a se separar, se dividir em grupinhos e começam a afetar e perseguir, atormentar a vida do outro. Isso não é paz. Então, isso acontece em qualquer situação. E o que resolve isso é a gente ter um entendimento da graça de Deus. Nós não recebemos nada que não nos foi dado. Então não tem para que a gente se gloriar, se elevar, se achar, se ensoberbecer e se achar um melhor ou mais alto do que o outro. Olha o versículo 8, nós lemos o 6 e o 7. No primeiro ponto, no versículo 8 fala: já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e quisera renasceis, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Aqui Paulo, se você não percebeu, deixa eu deixar bem percebido, Paulo aqui está fazendo uso de sarcasmo e ironia. Ele está dizendo assim: já estão fartos, vocês já estão ricos, vocês já estão reinando sem nós, ou seja, vocês já são reis, vocês já sabem o que fazer, vocês já sabem a diferença do certo e do errado, vocês são donos da verdade, vocês não precisam de nós, vocês já têm tudo que vocês precisam, vocês são ricos,
né? Estão com o bolso cheio, estão fartos, estão com o estômago cheio, estão com a mente cheia, o coração. Vocês não precisam de mais ninguém, vocês estão bombando. Vocês agora não precisam de professores, não precisam de reis, não precisam de mais nada, vocês estão abafando. Eles achavam. Paulo aqui não está afirmando como verdade, está dizendo isso com ironia, justamente para fazer um ponto. Tá? Então, aliás, eu falo Paulo, mas aqui é Deus fazendo isso, claro, né? Porque Deus usou Paulo para escrever. Então, é Paulo que está fazendo uso de ironia aqui. Mas eles estão dizendo isso porque eles estavam o quê? Cheios de orgulho. Estão fartos. Vocês estão ricos. Vocês estão se achando, né? Estão se ensoberbecendo. Vocês estão de barriga cheia, de bolso cheio. E quando você tem a barriga cheia e você tem o bolso cheio, isso é excelente oportunidade. É um solo muito fértil para orgulho. Para orgulho. Quando a pessoa está com a barriga cheia e o bolso cheio, quando está rico e farto, é muito mais fácil. Não que seja impossível a pessoa ser soberbecida quando está sem dinheiro e com fome. Não. Mas quando você está com o bolso cheio e o bucho cheio, o orgulho vem mais fácil e vem mais forte. E esse é o problema que Paulo está abordando aqui. Eles viviam como se fossem reis e donos da própria vida. Eles não usavam de Deus, não usavam da palavra de Deus, de ensinamento, não usavam das autoridades que Deus estabeleceu. Não, eles estavam já satisfeitos, fartos, preenchidos. E a realidade, porém, é outra. Porque quando você se ensoberbece, quando você se eleva, quem é que deve estar no topo aqui? Se a gente imaginar nossa vida como uma linha vertical, uma pirâmide, quem tem que estar aqui no topo, no cume da pirâmide, é Deus. Tá? Então, sempre que você se coloca lá, automaticamente quem está lá vai sair para segundo, terceiro, quarto ou quinto lugar. E era o que estava acontecendo. E é o que acontece hoje em igrejas, em famílias, na vida das pessoas. As pessoas se colocam no lugar de Deus. Eles se colocam lá em primeiro lugar, se soberbecem, se orgulham, se elevam, e Deus vai automaticamente, melhor das hipóteses, para segundo lugar. E geralmente não é. Geralmente, se Deus não está em primeiro lugar, ele está em quinto, sexto, décimo, 50º, 100º, está lá embaixo. Mas quando você se coloca lá em cima, eu digo uma coisa, Deus não vai compartilhar aquele lugar com ninguém. Ele não vai ficar, meu filho, senta aqui do meu lado, vamos reinar juntos. Não, Deus fala, você quer sentar aqui? Pode sentar, mas eu estou fora. Você quer ficar no topo? O topo é todo seu. Agora, eu não vou ficar aqui com você. O topo é o meu lugar. O topo, você é uma pirâmide assim. O topo é um lugar bem... O cume é um lugar bem restrito. O topo não é um lugar amplo. Tá? Você pode até ter 2 terceiros, 2 quartos, mas o topo só tem lugar para um. E esse um é de Deus. E quando a gente se soberbece, como estavam fazendo aqui, então Deus ia para segundo plano. Né? E o que acontece é que quando a pessoa se coloca lá, ela coloca a carne dela lá, não coloca Deus, o Deus sai, não é o espírito da pessoa, porque alguém espiritual, alguém que está forte espiritualmente, nunca vai tirar Deus do topo. Alguém que está vivendo uma vida espiritual, alguém que está vivendo segundo o Espírito, nunca vai tirar Deus do primeiro lugar. Então, se você se coloca lá, não é o seu lado, a sua natureza espiritual, não é aquela parte sua que quer agradar a Deus que está fazendo isso, é a sua carne, é a minha carne, é a nossa natureza pecaminosa que está destronando, desbancando, tirando Deus de lá e se colocando. Então a pessoa se torna então escravo à própria carne. Ele se faz o próprio Deus. Lá em Mateus 19 e versículo 23, disse então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por que ele falou isso? Justamente porque quando o rico é alguém que está com o quê? O bolso cheio. Então quando a pessoa está com o bolso cheio, abre uma oportunidade para quê? Para a carne se ensoberbecer. Veja bem, o problema não é o dinheiro. Alguém espiritual pode ter dinheiro. E o dinheiro não vai afetar negativamente aquela pessoa. Ela vai continuar sendo fiel a Deus, fiel nos seus compromissos, fiel nas suas prioridades. Por quê? Porque é a pessoa é espiritual. Agora, quando é alguém que é rico e tem um bolso cheio, mas colocou a carne naquele lugar, então Jesus falou, em verdade, eu vos digo que é difícil entrar. Note que ele não falou impossível. Ele falou o quê? É difícil. Por quê? Porque riqueza é um solo fértil para orgulho. E se o orgulho levanta, Deus sai de primeiro lugar e a carne sobe para primeiro lugar, no lugar de Deus. 1 Timóteo 6,10, porque o amor ao dinheiro é a raiz
de toda espécie de males. Mais uma vez, não é o dinheiro que é a raiz de toda espécie de males, é o amor ao dinheiro, é o nosso relacionamento ao dinheiro, é como nós tratamos, enxergamos, lidamos com o dinheiro. Dinheiro está em prioridade? Então, esse é um problema. Aí continua. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Então, veja bem, quando você ama o dinheiro, esse amor ao dinheiro pode causar você a se desviar da fé. O que é desviar da fé se não tirar Deus do topo da pirâmide? O que é desviar da fé? Um sintoma de desviar da fé se não desbancar, destornar Deus do seu lugar que é devido? Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Por isso que é difícil ricos entrar no reino de Deus. Porque tem gente que, por ter amor a dinheiro, não quer saber do evangelho. E sem o evangelho ninguém entra no céu. Mas tem muita gente crente, porque aqui o versículo 10 de 1 Timóteo 6 está falando de crentes. Por quê? Porque fala aqui, ó, se desviaram da fé. Bom, você não pode se desviar da fé se você não estava na fé. Então, aonde Mateus 19, 23, Jesus está falando especificamente do dinheiro ser um empecilho para a salvação, Paulo está tratando aqui, em 1 Timóteo 6,10, sobre dinheiro sendo um desvio, um empecilho, um tropeço, uma armadilha para quem já é salvo. Tá? Alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então você sofre espiritualmente porque você se desvia da fé, mas você também vai sofrer aqui na terra fisicamente. Por quê? Se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Você vai ter sofrimento e dor aqui na terra. Você vai ter falta de paz aqui na terra. Você vai sofrer aqui na terra. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. Tá? Então nós não devemos amar o dinheiro porque o dinheiro não é um bom mestre, é um péssimo mestre. E o que acontece é que as pessoas de Coríntios estavam permitindo que essa fartura financeira e, consequentemente, essa fartura física, né, eles não tinham fome, eles tinham roupa, eles tinham casa. Eu não vou dizer que eles tinham casa, porque tinham carro, porque não tinha carro naquela época, mas se tivesse, eles teriam carro também. Então, eles estavam todos satisfazidos, digamos assim, satisfeitos e fartos e ricos, achavam eles. Mas não estava ajudando, estava causando orgulho e divisão na igreja. Tá? Romanos 12, versículo 3, diz assim, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios, fala, não vão vocês se achar mais do que são. E esse mesmo Paulo, em outro livro, Romanos, então está tratando do mesmo problema, avisando a igreja de Roma, dizendo o quê? Não pense de si mesmo além do que convém. Ou seja, não vão pensar que vocês são mais do que vocês são. Agora, note que Paulo não está dizendo assim, ó, não pense que vocês são além do que convém. Eu abordei esse assunto algumas semanas atrás. Orgulho, ou melhor ainda, humildade, não é você se rebaixar e dizer, eu sou pior que todo mundo, eu não presto para nada. Não, isso não é orgulho. Paulo está dizendo aqui, ó, não pense de si além do que convém. Então tem além, mas tem aquém. Então, nós devemos não nos elevar além do que convém, mas também não devemos nos rebaixar além do que convém. Primeira coisa, se você é salvo, então você tem valor perante Deus. Por quê? Porque você foi comprado pelo sangue de Cristo. Foi comprado por um bom preço, um alto preço. Então, o crente que fala, eu não presto para nada, está errado. Você está pensando aquém do que convém. Você está pensando menos do que deve. Você tem valor perante Cristo. Agora, o valor não vem de nós, o valor vem do fato que Cristo morreu por nós. Aí que está o nosso valor. O valor vem que Deus nos habita através do seu Espírito Santo. O valor vem através que nós somos preciosos a Deus. Aí que está o valor. O valor não vem porque eu sou maravilhoso. O valor não vem porque eu sou uma pessoa linda de morrer. O valor não vem porque eu sou uma pessoa que tem uma conta bancária cheia de dinheiro. O meu valor não vem porque eu tenho uma casa assim, um carro assado. O valor não vem disso. Mas o valor vem do fato que Deus me ama, Deus investiu em mim, Deus aplicou em mim, Deus quer e pode me usar, então eu tenho valor. Agora, para ninguém pensar além, começar a achar melhor do que os outros. Então nós devemos nem nos achar além do que convém, a palavra-chave é que convém. Ou seja, não pense mais do que é apropriado, do que é correto, do que convém, do que é certo. Então nós devemos não pensar mais do que convém e nem pensar menos do que convém.
e sair por aí, cabisbaixo, arrastando no chão, achando que a gente não vale nada, não tem valor nenhum. Que isso também é errado, isso também é nocivo. Né? Aí, do versículo 8, indo para o versículo 9 em diante, Paulo então começa a fazer um contraste justamente sobre esse orgulho e como algumas pessoas de Corinto estavam fazendo e resultando nessa divisão. No versículo 9 ao 13, acompanhe comigo, fala assim, versículo 9: porque tenho para mim que Deus a nós, e aqui é o primeiro nós, porque aqui Paulo vai começar a usar nós e vós. Né? Ele vai começar a distinguir várias áreas que ele fala, nós os apóstolos, né, os líderes, digamos assim, e vós que se acham reis, vós que estão fartos, vós que se acham ricos. Então ele fala, porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos do mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Então veja bem. Ele fala assim, vocês acham que nós somos loucos, vocês são sábios, vocês são os que sabem tudo, nós não. Nós os apóstolos, nós que somos o espetáculo ao mundo e aos anjos, nós que somos condenados à morte, nós que somos apóstolos, nós não sabemos de nada. Agora, vocês que estão na igreja 2 semanas sabem de tudo. Vocês que não passaram pelo que nós passamos e vamos passar, vocês estão sabendo de tudo. Vocês são dono da verdade, vocês sabem como que é e como não é, vocês sabem a decisão correta para fazer, vocês fazem tudo do seu jeito. Nós somos loucos. Vocês que são sábios. Ele continua. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos fatigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos, até o presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como escória de todos. Era assim que as pessoas tratavam os apóstolos. Nós somos lixo e vocês são tesouro. Nós não merecemos nada e vocês merecem tudo. Nós recebemos chicotadas e vocês reclamam porque eu quebrei a minha unha. Então, nós que padecemos tudo isso, nós que temos toda essa bagagem de fé, de experiência, nós que somos chamados de Deus, nós não somos nada aos seus olhos. Agora, vocês que chegaram agora, ou talvez vocês que não chegaram agora, mas não padeceram, não sofreram, não passaram pelo que nós passamos, estamos passando e vamos passar, vocês são os especialistas. Vocês é o que sabem a verdade. E isso é verdade até hoje, sabe? Você entenda, quando o pastor dá um conselho, não é que eu sou dono da verdade não, mas eu dou um conselho baseado na palavra de Deus, entenda que quando eu dou conselho, não está só apenas baseado na palavra de Deus, que já seria amplamente mais do que o suficiente, mas tem toda uma experiência de vivência cristã. Alguém que até a atualidade só salva 27 anos. Pastor, então você tem o quê? Você tem o quê? Uns 30 e poucos anos? Por aí, eu fui salvo bem cedo. Não, então você foi salvo 27 anos. E nesses 27 anos, foi investido em mim e eu absorvi a experiência acumulada de inúmeras pessoas que têm também, por sua vez, muita experiência. Então, quando eu venho e trago uma verdade, são verdades que foram aprendidas da palavra de Deus, algumas delas foram aprendidas sofridamente, pessoalmente, ou que eu presenciei, que eu estava envolvido, e de pessoas também que investiram. Mas, então, o que Paulo diz aqui é o seguinte, nós somos o lixo da terra, nós pagamos o preço, nós sofremos, nós passamos por tudo isso, mas vocês estão fartos. Vocês sabem o que é melhor. Vocês é que entendem do assunto. Vocês é que conhecem a verdade. Vocês que são sábios. Vocês que são os bons. Nós somos loucos. Não sabemos de nada. E essa é a atitude. Talvez a pessoa não fale isso, mas a atitude muitas vezes é essa. O pastor não sabe o que está falando. O pastor não conhece a minha situação. O pastor não sabe. Gente, o pastor sabe. O pastor sabe, o pastor entende. Mas o que acontece, que estava acontecendo aqui em Corinto, é justamente isso. E o que isso causava? Divisão na igreja. Por quê? Porque cada um fazia o que queria. Ou muitas pessoas faziam assim. Cada um falava, não, eu acho melhor fazer assim. Não, mas o pastor disse que é melhor assado. E o pastor sabe nada. O pastor é um louco, o pastor é um vil, o pastor não entende nada, o pastor é um lixo da terra. Mais uma vez, talvez a pessoa não fale isso com essas palavras
com a boca, mas fala. Porque se considerasse o conselho, quando eu falo do pastor, não estou falando de mim, eu falo do pastor. Aqui no caso era Paulo, era o pastor daquela igreja. Tá? Paulo era, por ser apóstolo, ele tinha uma certa autoridade sobre a igreja. Tá? Mas eu não estou falando sobre pastor Roberto, estou falando sobre pastor em geral. Aí, é claro, eu me refiro a um pastor, um bom pastor, não, porque tem muito pastor por aí que não vale muita coisa, né? Mas fala um pastor sincero, um pastor honesto, um pastor que conhece a Bíblia, que tem um conhecimento da palavra de Deus, que tem sabedoria. Tá? Estou falando desse tipo de pastor. Tá? Então, se a pessoa considera que o conselho do pastor não é loucura, que o pastor não é o lixo da terra, que sabe o que está falando, você vai seguir aquilo. E se você não segue aquilo, é justamente porque, na realidade, você considera que o que o pastor está dizendo é tudo isso que Paulo está dizendo. É lixo, não sabe nada, não entende. Tá? Então nós temos que entender, porque esse tipo de coisa, rebaixar os líderes, seja na frente das pessoas, que é pior, tá? Porque você está espalhando veneno, está trazendo divisão. Quando você chega num grupinho de pessoas e você fala, por exemplo, o pastor, aquilo que ele fala é muito bonitinho, mas o pastor não sabe nada. Então quando você faz isso publicamente ou na igreja, é terrível. Mas mesmo que você faça só no seu coração, não comente com mais ninguém. Pode ser que você faça isso na sua família, em casa. Você vai afetar o seu cônjuge, você vai afetar os seus filhos. Sabe, tem muito jovem que não quer saber da igreja, porque ouve o pai e a mãe, ou ambos, ralar o pastor, ralar a igreja, ralar os irmãos. Colocar o irmão lá embaixo, rebaixar a igreja. O que acontece? A criança cresce e fica um jovem rebelde. Por quê? Não sei por quê. Por que será? Por causa disso. Está trazendo divisão. Mas mesmo que não seja na igreja, mesmo que não seja na família, se for apenas o seu coração, já basta. Porque aquilo vai acabar surtindo efeito na sua vida e aí vai sim influenciar a sua família, as pessoas ao seu redor e sim vai influenciar a igreja. Então isso causa divisão e Paulo então está dizendo aqui. Olha, aqui ele está dizendo, ninguém é melhor do que ninguém. Apolo, eu não sou melhor do que ele não é melhor do que mim, e nós não somos melhor do que você. Todos nós recebemos tudo de Cristo. Agora, nós como líderes, nós passamos por certas coisas, nós conhecemos certas coisas, e vocês não estão valorizando isso, vocês estão rebaixando isso. E o resultado é falta de paz na igreja, na família, seja lá onde é que for. Onde está havendo esse problema. Então, outra coisa que eu quero mencionar aqui, antes a gente encerrar esse ponto, é o seguinte. Note aqui, do versículo 11 em diante, quando Paulo fala, até para a gente ora, ele fala sobre sofrer fome, sede, estar nu, receber bofetada, não ter pousada certa, estar fadigado, trabalhando com as próprias mãos, ou seja, tinha hora que a igreja sequer sustentava eles, tem que trabalhar com as mãos para se manter. Continua, e está errado isso. Tá? Não é errado o pastor trabalhar. É errado a igreja que tem condições não sustentar o pastor. Isso está errado. Tá? Somos injuriados, nós bendizemos, agora somos injuriados. Somos blasfemados, mas nós rogamos, nós oramos. As pessoas blasfemam contra nós, nós oramos por eles. Né? Éfra, que é o lixo do mundo e escola de todos. Mas note aqui que ele fala, a gente passa fome, sede, a gente não tem casa, a gente é perseguido. Aí tem aquela pessoa que fala, crente fiel não sofre. Paulo está falando sobre os apóstolos e os líderes da igreja. Então, quando você vê uma placa em frente a uma igreja que fala, pare de sofrer, você já sabe que a coisa está complicada ali dentro. Tá? Quando você vê alguém dizendo, não, porque você que é crente tem que ter carro, tem que ter casa. Paulo fala, não tinha pousada certa, eles nem sabiam onde iam dormir certas noites. Eles não tinham endereços, não tinham uma fazenda ou mansões, ou jatinhos particulares. Tá? Então, entenda, alguém não está lendo a Bíblia direito, ou melhor ainda, alguém não está lendo a Bíblia, ponto, nem direito nem errado, não está lendo. Tá? Você veja como não é bem assim a coisa. De todo modo, vamos falar sobre mais um ponto, ou dois talvez, o versículo 14, na sequência. Não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados, porque ainda que tivesseis 10.000 aios, pastor, o que é aio? Aio quer dizer instrutor, professor, alguém que vai instruí-los, tá? Que vai educá-los.
Ainda que tivesses 10 mil aios em Cristo, não tireis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Ele fala, olha, vocês podiam ter 10 mil professores, mas foi só um que levou vocês a Cristo. Que foi ele, Paulo. Tá? Então ele está falando, olha, eu sou o seu pai espiritual. Ele fala, vos gerei em Jesus Cristo. Então, espiritualmente, vocês são meus filhos, porque vocês nasceram de mim, porque fui eu que levei o evangelho para vocês. Então, vocês podem ter 10 mil instrutores, maravilhoso, mas só tem um pai. Então, eu estou dizendo isso não para envergonhar vocês, estou dizendo isso para amoestar, para disciplinar, para ensinar, porque eu sou o seu pai. Ele falou, eu sou o seu pai espiritual, então eu estou dizendo isso não é para envergonhar vocês ou nada, não. É porque eu estou fazendo isso porque eu sou o seu pai espiritual. E como sou pai espiritual, eu lhe amo e quero te admoestar, eu quero lhe educar, eu quero lhe disciplinar. Então eu estou fazendo isso, apesar que parece ser vergonhoso, que é doloroso, eu faço isso porque eu sou o seu pai. Então nós temos que reconhecer, entender a responsabilidade que o pastor tem. Muitos de vocês aqui, eu não levei você pessoalmente a Cristo, mas indiretamente você foi levado a Cristo, ou alguém que eu levei a Cristo, talvez. Então entenda que a responsabilidade que o pai espiritual, ou o mentor, o aio espiritual tem. Paulo tinha uma responsabilidade, e eu tenho uma responsabilidade de cumprir o meu papel de aio, de pastor, e talvez até de pai espiritual, se for o caso. Então, muitas vezes eu trato de situações, muitas vezes eu determino certas coisas, tomo algumas medidas que, francamente, eu não gostaria de fazer, tomar, não gostaria de ter que fazer, tomar aquele rumo, mas minhas mãos estão amarradas porque eu tenho uma responsabilidade perante você de fazer isso para o seu bem, não para envergonhar ou nada, mas para o seu bem e para Deus, por fidelidade à palavra de Deus. Então, eles precisavam, sim, ter Paulo como modelo. Né? Ele fala aqui no 16, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Então, olha, vocês sabem o que tem que fazer? Em vez de me criticar, me rebaixar, me perseguir, vocês tinham que me imitar. Me seguir, me imitar. Em vez de criticar, atacar, desprezar, imitar. É o que deve, então, ocorrer. E todo pastor deve ser um exemplo. Essa história de pastor falar, faça o que eu digo, não o que eu faço, isso não existe. Não, todo pastor deve ser imitável em tudo que ele faz e como ele faz. E versículo 20, só para terminar o tema, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós temos que entender, então, que o que estava acontecendo ali na vida individualmente dos membros da igreja, e aquilo afetava a igreja como um todo, trazendo desunião e falta de paz, era entender que havia falta do poder de Deus na vida deles. Paulo fala, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Então não adianta ficar falando, se vocês não aplicar, se vocês não implementarem essas coisas. E você só vai aplicar e implementar essas coisas através do poder de Deus. Se você tentar fazer as coisas de Deus no poder da carne, não vai durar. O que acontece é que nós temos o efeito sanfona. É o frente que sobe e desce, vem e volta, vai e vem. Por quê? Porque ele tenta fazer na carne, fracassa. Aí quando fracassa, vou tentar de novo, na carne, fracassa. Tentar de novo, na carne e fracassa. O problema é que com cada queda você cai mais para baixo e na próxima elevação você se eleva menos. Então você cai mais e sobe menos, cai mais. E a soma de tudo isso é que você vai aos poucos de mal a pior. Quando você faz as coisas no poder de Deus, eu não vou dizer que vai ser aquela foguete que vai sair. Não, porque nós temos a carne, nós temos o mundo, nós temos uma série de coisas que batalham contra nós. Então, é possível que haverá, talvez, certos tropeços e certas quedas, mas as quedas serão menores e as elevações serão maiores e a soma será que você vai crescer. Você vai subir. E o que vai fazer diferença é a falta ou a presença, a aplicação ou a negação do poder de Deus. E Paulo fala aqui, o reino de Deus não consiste em palavras. Não adianta você falar, não adianta eu falar, não adianta eu mandar, você jurar, prometer, falar. Não, é o poder de Deus que vai fazer toda aquela diferença. E isso realmente é o que interessa. Existe o poder de Deus na igreja, existe o poder de Deus em nossas vidas, que é isso que vai fazer toda a diferença, é isso que vai unir e vai trazer paz para todos.
estão envolvidas no ministério. E ministério é a mesma coisa. Quando você tenta fazer um ministério na carne, é a mesma coisa. Você tenta viver a vida cristã, aquele crente que vem para o culto um dia, não vem no outro. Vem uma semana, não vem na outra. Vai evangelizar uma semana, não vem na outra. Lê a Bíblia hoje, mas amanhã não lê. Lê uma semana, não lê na outra. Sobe e desce. Sabe o que é isso? É inconsistência. É falta do poder de Deus. É tentar fazer a coisa de Deus no poder da carne. Isso não funciona. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Nós temos que ter consciência disso para ter paz em nossas vidas, em nossos lares e na igreja. Consistência. Tá? Então, para resumir, para que haja paz e estabilidade na igreja, precisamos entender certas coisas que nós vimos. E essas coisas que nós todos temos um chamado, nós temos que julgar usando conceitos e princípios bíblicos, nós temos que andar de acordo com a graça de Deus, nós temos que entender a nossa responsabilidade, entender a necessidade do poder de Deus, entender a graça de Deus e a posição das lideranças que Deus colocou em nossas vidas, na igreja e nossas vidas também. E aí não é só liderança na igreja, o pastor, mas em casa. Nossos cônjuges, nossos pais, nossos filhos. Né? Tudo isso, toda potestade ou toda autoridade é uma ordem estabelecida por Deus. Né? E tudo isso, então, se encaixa e o resultado é que existe paz e harmonia na igreja, nos lares e em nossas vidas. Amém? E vamos orar.